ergueu-se e desapareceu como um coelho na noite. Reynolds se sentia sobremaneira reconfortado e permaneceu ainda observando as magníficas estrelas no céu. E depois, se bem que crendo impossível dormir, conciliou o sono por muitas horas. Continuação da leitura A Janela do Meio, de Elizabeth Gauch. As estrelas que haviam brilhado tão gloriosamente sobre a gruta de Ben-Falit tinham sido encobertas por uma bruma morna à medida em que a noite avançava. E quando a manhã nasceu, as montanhas estavam ocultas por espessas nuvens. Seus cumes, que habitualmente pareciam tocar o céu, haviam desaparecido e o espaço pegava sobre a terra úmido e abafadiço. Embaixo, no vale, não se percebia um sopro de brisa. O jovem Duncan, descendo a rocha para se dessedentar no lago, parecia maravilhado com aquele silêncio. De pé, numa ponta de pedra, à beira d'água, olhava o céu algodoado e imaginava que uma tempestade iria cair antes da noite. Depois, conforme seu hábito, observou por um longo momento e com curiosidade o caminho que serpenteava à esquerda e que conduzia às grandes cidades e ao mundo dos homens, pois Duncan era dotado de uma fértil imaginação. Ele nunca deixara as suas montanhas e jamais as deixaria. Não obstante, gostava de imaginar como era o mundo para aqueles que o adentravam. Ouvira dizer que havia países planos onde os rebanhos eram diferentes e as pessoas tão estúpidas que não compreendiam uma única palavra do gaélico. Seriam paragens tristes, evidentemente, porém se divertia cogitando a tal respeito. Enquanto ele assim meditava, um outro motivo de espanto se ofereceu ao seu olhar. Bem ao fundo do vale, uma espécie de estola vermelha parecia se desenrolar em meio às luzes acinzentadas e deslizava pelo caminho como uma serpente escarlate. Com o coração aos pulos, ocultou-se por detrás de um rochedo. Sabia do que se tratava. Eram os Sassenachs. Ouvira dizer que tinham ido a Ashnabar e que haviam incendiado a mansão do seu senhor, o qual fora morto em Culloden e evidentemente não pudera explicar-se, mas o seu jovem filho o fizera e mesmo assim enforcaram-no em uma sorveira diante do pórtico para o punir. O medo que lhe causava essa lembrança incitava Duncan a fugir, mas a curiosidade foi mais forte e ele permaneceu onde estava. Nunca vira de perto um Sassenach e decidiu-se a verificar se era verdade, como diziam, que suas orelhas prendiam-se às avessas na cabeça. Os Sassenachs não o veriam no lugar onde ele estava, pois passariam no caminho abaixo dele. Enquanto eles se aproximavam, seu temor cedeu lugar ao espanto, e seus olhos e sua boca se arredondaram, formando 3 círculos perfeitos. Jamais até então vira criaturas mais estranhas. Eram deuses, com toda certeza, uma dezena de deuses menores que marchavam com suas pernas sagradas
e 2 deuses maiores montados em magníficos cavalos baios. Todos usavam vestes escarlates, com ornamentos dourados. Traziam sobre as pernas curiosas bainhas, estreitamente presas, e suas armas tilintavam enquanto eles se movimentavam. Os que estavam a cavalo tinham os cabelos brancos. Duncan estava atordoado, pois, dos 2 que pareciam idosos, um deles apenas era efetivamente velho, e ele tinha um rosto vermelho, gordo e amável. Mas o seu companheiro tinha a face de um jovem. Este último se mantinha muito teso na cela e tinha um ar de arrogância, lábios cerrados e os olhos plenos de insolência. Suas orelhas, para grande desapontamento de Duncan, eram iguais às de todo mundo. Eles avançavam na estrada com tilintar de metais. Quando chegaram ao lago, para grande terror do menino, o Deus que era mais gordo ordenou que se detivessem. Os deuses menores deixaram-se cair sobre a relva para descansarem, enquanto os 2 outros, depois de terem descido de seus cavalos, puseram-se a conversar exatamente sob o rochedo atrás do qual Duncan se escondia. Este, temeroso de ser descoberto, sustinha a respiração. Ele não entendia o inglês, mas adivinhava pelos gestos e a palavra Glenswillig, que era repetida na conversação, que procuravam esse lugar e não estavam certos de encontrá-lo no caminho principal. Assim, pois, procuravam algo e esse algo, estava claro, era o Senhor de Glenswillig. Não deixariam de fazer-lhe, se o encontrassem, o que tinham feito ao filho do Senhor de Ashnabar. O coração de Duncan se pôs a galope, sentia coceiras nas palmas das mãos, pôs-se a rezar baixinho ao bondoso Sam Bride para que retomassem por onde tinham vindo. De onde estava, não podia vê-los bem e estava tão aflito por saber em que direção iam partir que deslizou sobre o ventre até o alto do rochedo. Assim agindo, deslocou um monte de terra que foi cair justamente no chapéu do mais jovem dos deuses. Este deixou escapar uma súbita exclamação e galgou a rocha em direção ao menino. Duncan não esperou mais nada. Deixou-se escorregar e fugiu como uma lebre, na certeza de que, num instante, conseguiria esconder-se nos cimos da montanha amiga. Desgraçadamente para ele, o jovem deus, um rapaz de 19 anos, também sabia correr, e correu aos saltos pelo flanco da montanha. Bem cedo segurava Duncan pelo tornozelo, no lugar mesmo em que as urzes se confundiam com o nevoeiro. Duncan se pôs a morder, a arranhar, a se debater com todas as suas forças, mas o jovem porta-estandarte o colheu sob o braço esquerdo e o levou triunfalmente para seus companheiros. Eis um jovem pardal que nos vai ensinar o caminho, disse ele, e jogou Duncan no chão, prendendo-o, entretanto, pela orelha. Os outros formavam um círculo, barrando o caminho da liberdade e gargalhando às custas de sua aparência. A lembrança do destino que tivera o filho do senhor de Ashnabar enchia Duncan de terror. Sentia-se inteiramente abandonado, como um coelho preso em uma armadilha. Seus olhos estavam dilatados de terror e seu peito arfava sob as vestes rasgadas. O oficial, de rosto vermelho, um amável londonense, saído da classe média,
tomou entre as mãos a cabeça do menino e obrigou-o a fitá-lo. Este garoto está morrendo de medo, disse ele. Larga a orelha dele, Thomas. Thomas, o porta-estandarte, um jovem aristocrata, destituído de qualquer sentimento de piedade, soltou a orelha de Duncan, porém segurou-o pelo pescoço, apertando-o com força. O menino teve a impressão de que já tinha em torno da garganta a corda da forca e quase desmaiou de terror. Diz-nos, qual é o caminho para Glenswilloch, meu menino? Disse-lhe Jenkins. Duncan olhou-o com ar estúpido, a fronte perlada de suor. Parece-me que esquece que os selvagens que vivem nestas paragens não falam e não entendem o inglês, observou Thomas em um tom de superioridade que tinha o poder de exasperar o mais velho. Este menino é evidentemente um espécime típico desta espécie. Apertou mais forte o pescoço de Duncan, obrigando-o a virar a cabeça para si. Larga o pescoço, disse Jenkins. E tu, Fraser, vem falar a este maroto em seu maldito jargão. Um homem avançou e se inclinou, aproximando o seu rosto pustulento e cruel. A criança estava tão terrificada que não conseguia nem mesmo gritar. O homem perguntou-lhe se estavam no caminho de Glenswilloch. Ele fez um sinal afirmativo. O senhor da casa se encontra lá? Balançou a cabeça. Onde estava o senhor? Duncan não disse nada, porém todo o seu corpo começou a tremer. Este menino sabe, gritou Thomas. Ameaça-o, Fraser. E apertou as duas mãos em torno do pescoço de Duncan, enquanto Fraser lançava sobre ele, em gaélico, uma enxurrada de ameaças. O menino ergueu o dedo sujo e trêmulo, mostrando a direção de Benfalaik. Ele está nas montanhas? Fraser indagou. Duncan fez um sinal afirmativo. Neste caso, poremos a mão sobre ele ainda esta noite, riu Thomas com um ar decidido. Largou o menino e montou o cavalo. Jenkins retirou a peruca branca e coçou os cabelos loiros. Thomas, disse ele, posso te assegurar com toda a minha experiência que procurar uma pulga num chiqueiro em um dia quente como este é uma delícia, comparada à busca de um Highlander nas Highlands. Quando acreditares tê-lo pela frente, ele já estará a 2 milhas de distância. Por que ir inutilmente bater a montanha com este calor? Resmungou Thomas. Faríamos melhor indo em primeiro lugar a Glenswilloch. Ali obteremos melhores informações. Pôs-se a caminho. Jenkins saltou para o seu cavalo, deu uma ordem aos homens e seguiu-o, murmurando entre os dentes. Atormentamos mulheres e crianças e chamamos a isso guerra. É uma farsa suja. A fita escarlate serpenteou no flanco de Bencarat. Fez alto um instante no cume brilhante como uma flama em meio ao nevoeiro e desapareceu. Duncan, que fora empurrado para um tufo de fetos quando Thomas o largara, assentou-se e esfregou os olhos com os dedos, esforçando-se para não chorar. Respirava melhor agora e não se sentia tão deprimido. Todavia, quando seu terror se dissipou, tomou consciência das coisas e deu-se conta do que havia feito. Traíra o senhor de Glenswilloch. Ergueu-se agora, preso de uma nova espécie de medo, e talvez pior ainda do que aquela que experimentara quando os Sassenachs
o haviam cercado o medo mortal das consequências que poderia ter a sua vilania. Correndo como uma lebre, atravessou o caminho e se dirigiu para a caverna de Benfalaik. Não compreendera se os Sassenachs se dirigiriam, em primeiro lugar, a Glenswillig. Sabia apenas que lhes dissera que o Senhor se escondia nas montanhas e supunha que tivessem partido à sua procura. Correu, tropeçou, escorregou nos rochedos, cortou os pés nas arestas de pedra. Quando chegou perto do lago, estava arranhado, sangrando, sem respiração. Precipitou-se para a gruta e entrou em seu interior, desejoso de avistar o Senhor e exprimir-lhe seu arrependimento. Mas a caverna estava vazia. O riacho murmurava docemente sobre os pedregulhos. As urzes com as quais Duncan preparara o leito para o Senhor estavam amassadas no lugar onde ele dormira, mas o Senhor não estava lá. Duncan saiu correndo da caverna, contornou o lago e foi até o pequeno terraço natural formado de fetos e de onde podia ver o vale, estendendo-se aos seus pés. Viu lá embaixo o lago e a mansão do Senhor, bem como, um pouco além, as pequenas granjas. Viu então, exatamente no momento em que ia entrar no bosque de Larissas, a fita escarlate, constituída pelos Sassenachs. Duncan compreendeu então claramente o que se passava. O Senhor, despertando pela manhã, dirigira-se à sua casa como um coelho retornando à sua toca. Mas partira muito cedo, e eles o teriam preso ou estavam em vias de fazê-lo. Duncan deu meia volta e galgou às cegas a montanha por detrás da caverna. Subiu mais e mais alto, até que atingiu o cume, envolto em névoas. Ali, em um pequeno recôncavo, invadido pelos mirtos dos pântanos, deixou-se cair. Experimentava uma tal vergonha que não ousava nem mesmo regressar à sua casa. Não queria ir para parte alguma, nem fazer nada. Não podia mesmo ver a luz do dia e desejava morrer. Com os impulsos apaixonados de sua raça, abandonava-se à dor como precedentemente se abandonara ao terror. Ao curso de todo esse dia, extremamente quente, permaneceu ali, escondido na cova. E o mesmo sucedeu nos dias seguintes. À noite, ele visitava a caverna de Benfalaik como um pequeno fantasma. Naquela manhã, Judith despertara com a aurora. Tivera um pesadelo horrível, via-se trancada e como que paralisada em um cômodo escuro e abafado. Ouviu passos do lado de fora. Aproximavam-se mais e mais. Sabia que eram os passos de Reynald e sabia também que ele não devia ir até ali, sob pena de que alguma coisa horrível lhe sucedesse. Tentou gritar-lhe, mas não o conseguiu. Tentou mover-se, ir ao seu encontro, mas não podia. Qualquer coisa apertava-lhe implacavelmente a garganta. Uma luz bruscamente cegou-lhe os olhos e ela despertou. Estava enrolada nos lençóis, no meio de seu imenso leito. Tinha uma das mãos na garganta e sua camisola de dormir enrolara-se em suas pernas. O horror do sonho persistia e ela não conseguia dele se libertar. Dizia-se que o pesadelo era igual a tantos outros que fora provocado por causas físicas, que sua mão na garganta e suas pernas aprisionadas fizeram-na crer que não podia falar nem mover-se. E fora simplesmente a luz
do dia que a despertara. Mesmo repetindo a si mesma tudo isso, não podia descartar a impressão de que qualquer coisa de funesto sucedera ou iria suceder a Reynolds e que a culpa era dela. Mas como poderia ser possível? Ele não se encontrava ali. Talvez estivesse morto. Assentou-se ao preço de um enorme esforço. As cortinas em torno do leito estavam cerradas de modo que ela se encontrava em uma espécie de tenda, tão grande que podia ser um pequeno quarto. As flores azuis e amarelas do brocado indiano pareciam protegê-la contra o mundo exterior. Ela amava aquelas flores fiéis que nunca fanavam e nem a abandonavam, mesmo nas manhãs de janeiro, quando o jardim se tornava negro e gelado e os galhos desnudos das árvores se assemelhavam às barras de uma prisão. Como todos os solitários, ela havia dotado de personalidade os objetos que a cercavam, o cravo, as cortinas de brocado no salão de baixo, os móveis do quarto, o livro que Reynolds lhe dera para nele escrever suas canções e o vestido que usara na noite em que chegara a Glenswilloch e que agora conservava no armário de carvalho do salão. Todos esses objetos eram, para ela, amigos benfeitores e confortadores. Não conseguia imaginar uma vida sem eles, e seria horrível, pensava, deixá-los quando morresse. Ficariam seguramente muito sozinhos sem ela e desejariam vê-la de volta. Era seu leito que a marcava mais, pois era o seu melhor amigo, o mais serviçal. Acolhia-a quando estava fatigada ou doente, acalentava os seus sonhos e conhecia suas mágoas. No decorrer dos últimos 2 meses, sustentara-a durante as horríveis horas, quando, deitada no escuro, via-se formar-se em seu redor como que um muro negro, com quadros terríveis. Reynolds fugindo e acuado. Reynolds aprisionado, Reynolds executado em Carlisle e o mais apavorante de todos, o corpo de Reynolds tal como estaria agora se tivesse sido morto em Culloden. Seu leito sustentara-a e reconfortara-a nas raras vezes em que chorara. Havia discretamente recolhido suas lágrimas. Era-lhe reconhecida e o amava muito. Deslizou até ao pé do leito e correu à cortina a fim de ver o retrato de Reynolds. Esse retrato, cada vez que tinha maus sonhos, tranquilizara-a. Quando vinha a manhã e ela o contemplava, era impossível associar a morte a uma coisa tão viva e irradiante quanto o era Reynolds naquele quadro. Parecia tão seguro de sua juventude e de sua força, e a brilhante paisagem, lavada pela chuva que se via no segundo plano, era de uma beleza tão duradoura que todo o retrato parecia vibrar com uma vida imortal. Judith pensava, às vezes, que era esse sentimento de eternidade inspirado pelas criações artísticas que respondia pela satisfação que inspiravam. Os homens que haviam pintado quadros célebres estavam mortos e reduzidos a pó. As pessoas que os tinham amado tinham também desaparecido, mas as obras-primas se mantinham vivas. Atores que haviam representado Romeu, Orlando e Ferdinand, até que sua mocidade tivesse fenecido, já não eram lembrados, mas Romeu, Orlando e Ferdinand viviam ainda. Tudo isso, criado pelo que havia de imortal no homem, tornava-os a eles próprios imortais,
Eram como que aparições de um outro mundo, mensagens de uma outra vida. O retrato de Reynolds, Judith o sabia, simbolizava algo dele e também dela mesma e os laços que os uniam. Aquilo o tempo não poderia tocar. O tempo? Dissera Reynolds. O que era o tempo? Nada mais do que a moldura de um quadro. E tudo aquilo era verdadeiro, mas um quadro podia também ser uma coisa terrível, capaz de deprimir e angustiar, algo como a parede de uma prisão que não se pode escalar. E quando essa parede se erguesse entre ela e Reynolds, nada teria dele senão essa coisa invisível, simbolizada por um retângulo de tela encerrado entre 4 barras de madeira dourada. Ah, se ao menos ela pudesse quebrar esse quadro, e se o homem saísse da tela para vir até ela, se alguma alquimia pudesse diluir o tempo e torná-lo nos instantes que ela vivera. Entretanto, isso era impossível e ela devia se levantar, pois tinha muito a fazer naquele dia. Queria tentar uma nova receita de cozinha, uma receita mais econômica, pois levava apenas uma pinta de creme e 12 ovos. Além disso, os móveis do salão precisavam ser lustrados e era preciso cerzir uma das cortinas de brocado que estava um pouco usada. Adquirira o mau hábito de estar sempre erguendo-a para observar o caminho por onde chegavam as notícias. Se bem que isso a aborrecesse, não conseguia conter-se. Precisava perder este hábito. Dizia-se, caso contrário, quando estivesse velha, a infeliz cortina estaria completamente gasta no lugar em que a erguia. Ela saltou de seu leito e se dirigiu descalça à janela para ver como estava o tempo. Um espesso nevoeiro envolvia o jardim e o bosque, mas, apesar de ser muito cedo, já se sentia que o dia ia ser quente e sujeito a tempestades. Ela detestava esses dias abafadiços que apagavam tudo quanto fazia a beleza das Highlands. Eles afastavam os ventos e a chuva refrescante, destituíam de seu esplendor as cores do mundo, como sucede a um espelho embaciado pelo hálito e que perde sua lisa beleza. Tais dias para ela eram detestáveis e acolhia quase com gratidão as grandes tormentas que terminavam libertando os ventos e a chuva, avivando as cores extintas e trazendo frescor. Judith estava certa de que uma tempestade desabaria antes da noite. Uma dessas raras tempestades em setembro, pois já era setembro outra vez e Reynolds havia partido havia mais de um ano. Ela se dirigiu ao toucador e lavou o rosto na água fria, para se impedir de chorar. Ah, Sir Reynolds e o rei James, e o príncipe Charles e todos os homens que juntos haviam concorrido para arruinar sua vida tivessem tido bastante bom senso, era provável que ela já tivesse em seus braços um pequeno bebê. Desejava apaixonadamente ter um. Ninguém podia calcular até que ponto o desejava. Enxugou o rosto e começou a se vestir, arrancando 2 botões e entortando um colchete. Escolhera uma roupa mais velha e a mais usada e se penteou às pressas. Que importância tinha sua aparência? Aquele que amava havia partido. Não havia ninguém para lhe dizer que estava bonita e talvez nunca viesse a ter um filhinho que lhe puxasse as orelhas enquanto o acalentasse ou lhe agarrasse as mechas dos cabelos com suas pequeninas e gordas mãos.
Desceu a escada com tal precipitação que Angus, saindo da cozinha, vendo-a, não pôde compreender aquele estado de excitação. Quando lhe trouxe o desjejum, ela o recusou com vivacidade, e quando lhe propôs para que tomasse um pouco de elixir de ruibarbo, ela atirou-lhe um chinelo. Ouviu-o resmungar de descontentamento até o vestíbulo, por onde se retirou levando a bandeja que ela desdenhara. Judith se dirigiu ao seu cravo. Quando se sentia naquele estado, a música era a única coisa que tinha sobre ela uma ação sedativa. Ela amortecia o seu sofrimento. Estava ainda ali um dos efeitos da arte. Permitia ao artista exprimir de modo simbólico todos os profundos sentimentos que, de outra forma, tê-lo-iam enlouquecido. Era um benefício para a humanidade, pensava Judith, que o Criador tivesse tido a piedade de dar-lhe a arte. Um homem que se debruçasse à janela para gritar o seu sofrimento e a miséria em seu coração apenas inspiraria o desprezo. Mas se esse mesmo homem se exprimisse vertendo seu furor e sua dor em uma grande sinfonia, tornava-se um benfeitor para a sociedade. Os dedos de Judith erraram ligeiramente sobre o cravo. Na véspera, compusera a música para uma canção que havia escrito, exprimindo as ideias de Reynolds sobre o passado e o futuro. Não estava segura, é verdade, de que acreditava nos sonhos dele, mas sempre era um reconforto imaginar que sim. Cantava docemente. As notas musicais caíam como gotas d'água no silêncio da sala. Enquanto ela cantava, Angus entrou trazendo um cesto de turfa. Olhou Judith com um ar de desaprovação. Sua atitude em relação à música era como a de um cão. Ele a desprezava, mas quando ouvia o som do cravo, mesmo que estivesse no outro extremo da casa, corria para protestar. Judith pensava que ele e os cães consideravam a música uma espécie de canto fúnebre e tinham o cuidado, movidos por um sentimento de compaixão, de irem a se juntar às lamentações sobre o destino dos cães e dos homens. Grrr, fez ele, e esvaziou o cesto de turfa na lareira. Hoje não tenho necessidade de aquecimento, Angus, disse Judith. O dia está quente e o calor me fatiga. Como não estarias encalorada e fatigada, batendo o tempo todo nessa caçarola? Não é mais fatigante do que ir e vir com um cesto de turfa do qual ninguém tem necessidade, replicou Judith. Mas sentiu remorso. Angus e ela tinham uma profunda afeição recíproca, o que não os impedia de brigar e se arranharem como gatos num teto. Desculpa-me, Angus, ela exclamou, estendendo-lhe as mãos. Estou tão fatigada. Tu também estás fatigado. Precisamos fazer qualquer coisa que nos tome o tempo durante todo o dia, a ti e a mim, para não pensarmos em Culloden. Era a primeira vez que lhe falava tão à vontade. Haviam ambos, ele com sua reserva e ela, supondo corajosamente que tudo ia bem, escondido sua ansiedade um do outro. Todavia, seu desabafo teve um efeito desastroso sobre Angus. Ele se pôs a fungar tão selvagemente como um animal tocado em seu ferimento por uma mão brutal. Culloden! 1 ano atrás, nem ao menos conhecíamos o nome de Culloden. Malditos sejam esses hanoverianos. Que o diabo lhes arranque os membros um a um, que se queimem no inferno. A flor das Highlands encontrou a morte na charneca de Culloden.
Depois começou a blasfemar em gaélico, os olhos brilhantes e o rosto trêmulo, presa de um furor incontrolável. Se Judith não estivesse abalada pelo espetáculo desse homem habitualmente calmo e que perdia todo o controle sobre si mesmo, ela teria imaginado um louco urrando sua angústia pela janela. Angus, exclamou ela, contém tua língua. Ele se interrompeu tão depressa quanto havia começado, mas continuou a tremer, fitando-a e piscando os olhos. Parecia tão agitado que ela se aproximou e colocou-lhe amigavelmente a mão sobre o ombro. Era seguramente terrível ser tão velho e ter a faculdade de sofrer de um jovem. Não te apoquentes tanto, Angus, disse-lhe. Não digais estupidez de mulher, replicou o velho em tom desdenhoso. Ela teve que convir que ele tinha razão. Aquilo era pedir ao sol que não se levantasse e o fluxo da vida que retivesse seu curso. Balançou o ombro onde ela pusera a mão e se distanciou em direção à porta, detendo-se para dizer em tom supostamente indiferente: Viram, parece, túnicas vermelhas nas montanhas esta manhã? O quê? Ela perguntou bruscamente. Sim, conta-se essa mesma história todos os dias, mas os homens de túnicas vermelhas não vieram. Eles revistaram todos os vales, menos o nosso. Incendiaram todas as outras casas, porém não a nossa. Não encontraram Glenswillig. Um dia, disse Judith com voz ansiosa, eles talvez nos encontrem? Comparado ao medo de que Reynolds estivesse morto, o seu temor de ver a mansão arrasada tinha apenas uma importância secundária, mas o perigo era real. Se todos os seus tesouros amigos fossem destruídos, nada mais restaria para reconfortá-la. Bah, fez Angus, se eles vierem, não encontrarão o nosso Senhor. Nosso Senhor morreu em Culloden. Com os outros, morreu em Culloden e foi enforcado em Carlisle. Uma coisa ou outra. O repentino desespero de Angus pareceu a Judith tão assustador que ela obrigou-se a si mesma a combatê-lo. Falou ao velho a respeito das convicções de Reynolds. Que importava a ela não acreditasse? Era preciso agir para viver. A vida é um drama e os seres humanos são atores que vêm desempenhar o seu papel, queiram ou não. Caso contrário, as cortinas se fechariam ante a uma cena desordenada. O que se experimentava realmente era, muitas vezes, mais desprezível do que o que se representa. E é preciso desempenhar o papel exato que nos foi confiado. Ela correu até Angus e tomou-o pelas abas de seu vestuário. Angus, disse-lhe, nada está terminado, entendes-me? Tu, eu e o Senhor fomos tecidos juntos, como fios de cânhamo, e esses fios reunidos constituem uma corda sólida. Esta corda é como a vida que continua indefinidamente. Como? Angus perguntou. Atualmente, essa corda parece desfeita e partida, porém ganhará outra vez a sua solidez. É preciso que tu e eu acreditemos em nossas forças. Ter fé na felicidade é mergulhar as mãos nas trevas do futuro e trazê-la para si. Sabias disso? Sois estúpida, disse Angus. As mãos nas trevas. Em Culloden houve mãos mergulhadas nas trevas
e elas não empunharão jamais as espadas. Vê, Angus, o tempo tem o estranho poder de colocar a coroa dos vencedores sobre a cabeça dos vencidos. Depois que os vermes os tiverem comido, disse Angus. Angus! Angus! Exclamou Judith, e ela o empurrou para fora. Todo o edifício de coragem que havia cuidadosamente construído desabou quando ouviu tais palavras. Como ousara ele dizer aquilo? Quando Angus bateu a porta às suas costas, ela se deixou cair sobre o sofá e se abandonou a um desespero tão violento como jamais o tivera. Porque o universo era tão ameaçador? Porque tudo quanto possui um sopro de vida, desde um magnífico rapaz como Reynolds até a borboleta azul dançando ao sol, está sujeito ao horror da decrepitude e da deformação? Soluçou desesperadamente nas almofadas do sofá, enquanto seus amigos, as cortinas, a secretária, o cravo e a própria peça exalavam seus eflúvios para consolá-la. As flores das cortinas que não feneciam, mesmo em meio ao inverno, mostravam-lhe a sabedoria que levavam em seu coração. E a secretária, sempre brilhante, embora o que pudesse suceder, emitia uma mensagem oportuna. Quanto ao cravo, ele cantava uma pequena canção que uma vez ouvira e que guardara em sua memória. Seus ossos se tornaram corais. Onde estavam seus olhos existem pérolas. Nada dele mesmo desapareceu, mas tudo foi metamorfoseado pelo mar. Era um objeto estranho e rico. Trecho de A Tempestade, de William Shakespeare. Judith, com os olhos fechados, ouvia. Assim sendo, a morte não passava de uma metamorfose, uma transformação, um mergulho no oceano. Suas águas, amargas e salgadas, dissolviam os que submergiam. O espírito separava-se da matéria e cada coisa ia para seu verdadeiro lugar. O pó retorna ao pó. Modificação terrível, mas rapidamente concluída, e flores novas brotavam da terra como o espírito sobrevive para renascer em um novo corpo. Judith. Ela ergueu os olhos. Reynolds estava de pé na janela do meio, apoiado nos batentes para se sustentar. Sorria-lhe, mas em que estado? Magro, um ar faminto de lobo, o tartã sujo e rasgado, a camisa em pedaços. Ela saltou do sofá, precipitou-se em sua direção. Reynolds pulou da janela e eles se apertaram nos braços um do outro. Rodopiavam na sala, entre exclamações exaltadas. Não me toques, ofegava Reynolds, apertando-a tão fortemente contra si que ela não podia respirar. Estou coberto de lama, dá-me qualquer coisa para comer. Ah, como é bom estar aqui. Reynolds, meu amor, eu sabia que tu voltarias. Estás ferido? Meu coração, meu querido, estás ferido? Não, eu morro de fome. Dá-me qualquer coisa para comer. Como poderei fazê-lo se não me largas? Ah, como é bom estar aqui. Solta-me, meu querido maluco, exclamou Judith, agarrando-se a ele. Meu coração, larga-me, peço-te. Chama Angus. É preciso que este velho gaiato mate um boi gordo para mim. Angus! Angus! Ela gritou.
Suas pernas se desgovernaram e eles se deixaram cair no sofá. Ah, como é bom estar aqui! Exclamava Reynolds. Que luxo para mim que tenho vivido nas charnecas desde Culloden. Minha querida Judith, estou sujo, não me toques. Então deixa-me, suspirava ela. Angus, que entrou com um ar aborrecido, ficou como que pregado ao solo durante um bom minuto. Depois caminhou oscilante para o sofá e se inclinou, contemplando Reynolds com extraordinária intensidade. Ah, então é isso, fez ele. Então é isso. Reynolds estendeu a mão e prendeu-o pela barba. Meu bom e velho Angus, estás contente por me ver? Dá-me qualquer coisa para comer. Ele não pode, Judith, exclamou. Tu o prendes pela barba? Reynolds deixou-o, porém Angus permaneceu onde estava. Em nome do Senhor Todo-Poderoso, balbuciou ele. Em nome do Senhor, dá-me qualquer coisa para comer, implorou Reynolds. Ele o empurrou docemente. Angus se retirou. Tinha a expressão de um velho espantalho em êxtase. Trotando, ele repetia: Ah, então é isso? Que demonstração de sentimento nessa coruja velha, disse Reynolds alegremente, tornando a tomar Judith em seus braços. Reynolds, disse ela, como estás magro. A magreza dos silfos, murmurou ele em tom sonhador. Eu tenho me alimentado com bagas, elas não engordam muito. Sempre desejei viver na natureza. Já não penso mais assim. Nada para se comer, nada de sabão. Oh, minha querida, como tudo isso é bom! Por que repetes isso? A delícia da limpeza que torna as coisas maravilhosas. Oh, Judith, eu passei esta noite na gruta de Benfalaik. Foi agradável, mas não tinha grande coisa para comer. Penso que daqui para frente ela será chamada a Caverna de MacDonald. Dormiste na gruta? Oh, meu Deus! Deus do céu, preciso me controlar para não rir e chorar ao mesmo tempo. Angus retornou com um grande prato no qual apressara em colocar alguns alimentos. Os traços de emoção haviam agora desaparecido de seu rosto. Colocou o prato em uma pequena mesa e Reynolds se atirou a ele como um selvagem esfaimado. Angus, Judith exclamou com súbito terror. Os Sassenachs, os homens das túnicas vermelhas. O quê? Disse Angus sem entender. Tu me disseste que foram vistos nas montanhas. Conversa de desocupados. E Reynolds, que no momento só se preocupava em comer, não punha atenção ao que diziam. Mas pode ser verdade? Não. Todas as manhãs dizem-me que há Sassenachs nas montanhas e eu nunca vi nenhum, nem ao menos o reflexo de suas túnicas infernais entre as urzes. Judith, porém, lembrando-se de seu pesadelo tão vivo na última noite, sentia-se atormentada. Era preciso garantir a segurança de Reynolds. Nada podia acontecer-lhe por sua culpa. Ela tinha que pensar por eles dois. Tomou Angus pelo braço. O senhor deve partir, disse-lhe. Ele não pode ficar em casa. Reynolds. O quê? Respondeu ele com a boca cheia. Foram vistos Sassenachs nas montanhas. Eu vim da montanha e nada vi. Angus, dá-me mais um pouco disso? Não, fez Angus. Não podeis encher o vosso estômago? Isso poderia fazer-vos mal. Reynolds, insistiu Judy, e se for verdade? Não podes permanecer aqui. Eles revistarão a casa e prender-te-ão. Se te encontrarem, precisas retornar.
a charneca. Ranald pegou uma asa de galinha fria e bebeu um terceiro copo de vinho. Não posso tornar a me refugiar na natureza. O que passei basta até o fim dos meus dias. Eu prefiro ficar contigo. Retorna à montanha pelo menos até a noite, Ranald. Talvez até então eles já tenham vindo e partido. Eles não virão, disse Angus secamente. São apenas rumores. Fazei antes outra coisa, impedi Nosso Senhor de comer. Já engoliu muita coisa para um homem que teve o estômago vazio durante tanto tempo? Judith parecia desvairar. Tirando brutalmente o prato de Ranald, ela se ajoelhou diante dele e suplicou. Ele, porém, continuava a fixar desejoso a asa de galinha. Ranald, por favor, ouve-me. Ele, entretanto, interrompeu-a. O que queres dizer? Que não posso permanecer em minha casa, Judith? Mesmo os ratos permanecem em seus ninhos? Tu não sabes o que eles fazem aos rebeldes? Eles os enforcam e os esquartejam, disse Angus com calma lúgubre. Ranald se virou para Judith e lhe disse gentilmente: Criança do meu coração, não pensas que sei de tudo isso? Mas eu vou permanecer aqui? Glenswillig é um lugar difícil de ser localizado, um pequeno canto perdido nas montanhas. Os próprios demônios jamais nos encontram. Vindo através das montanhas, vi casas incendiadas. Só restam escombros enegrecidos pela fumaça, e eu pensei que o nosso lar estaria nesse estado. E, entretanto, ele ainda se mantém de pé. Sua voz se fazia emocionada e Judith apoiou a testa em seus joelhos, lutando contra as lágrimas. Angus percebia com exasperação que a emoção ia outra vez envolvê-los a todos. Ele cuspiu pela janela. Grrr, grunhiu ele. Assentai-vos e tratai de vos comportardes convenientemente. Tu não compreendes, replicou Judith com voz apaixonada. Eles têm os nomes de todos quantos não foram mortos em Culloden, e também os nomes dos que ainda estão em liberdade, e os perseguem através de toda a região como bestas encurraladas. Ela deixou escapar um soluço mais violento do que o jamais tivera ao curso do ano que findava. Os dois homens se entreolharam por cima de sua cabeça com ar desesperado. Faríeis melhor cedendo, disse Angus com firmeza. Caso contrário, a senhora vai ter uma crise de nervos. Eu vos digo, sou capaz de suportar bem as coisas, e isso tenho feito desde que estou a vosso serviço, mas uma mulher em soluços, isso me repugna. Ranald ergueu ternamente Judith e lhe disse como a se desculpar. Eu partirei, Judith, até que esse maldito rumor cesse. Esperarei a noite. Não chores mais, querida. Não, eu te agradeço, Ranald. Cessou de soluçar como uma criança obediente e esfregando os olhos com o dorso da mão de um modo patético. Ranald olhava tranquilamente as mechas castanhas dos seus cabelos em desordem. Ela tinha apenas 19 anos. Que mundo! Judith, minha querida, eu voltarei esta noite. Faze com que preparem água quente em enorme quantidade, a fim de que eu possa tomar um banho conveniente e separa roupas limpas para mim. Depois, jantaremos juntos, um pequeno jantar, não é mesmo? Como na noite em que parti, teremos nossa noite de núpcias. Desta vez a teremos. Oh, sim, disse ela, sim.
estarei no bosque de Larissos, do outro lado do jardim, e quando a noite cair, como farás para me prevenir de que o caminho está livre? Do bosque de Larissos pode-se ver a janela do meio. Colocarei a mesinha em frente à janela, com velas acesas, e afastarei a cortina. Quando vires a luz, saberás que estamos em segurança. Ela o acariciou docemente. Até a noite, meu querido. Reynald acariciou os seus cabelos ondulados e úmidos e seu rosto pequeno e ainda contraído. Até breve. Até a noite. Ainda hoje estaremos no paraíso, minha querida. Acreditas que eu possa levar qualquer coisa para comer? Podeis levar o pedaço de pão que resta, disse-lhe amavelmente Angus. Será bom que não estragueis o vosso apetite para o jantar. Reynald subiu à janela, mas se deteve por um instante. Seus olhos percorreram com avidez o agradável salão que ele amava tanto e depois se fixaram em Judith. Minha querida, meu coração, disse ele, durante todo este ano eu sonhei com Glenswillig e me perguntava se era um lugar real. E se tu eras real? Tu me parecias ser o sol, a lua e as estrelas sobre o vale, e a luz e o doce calor de meu coração, algo que parecia fora de meu alcance. Fi, segurai a vossa língua, rapaz. É preciso que partas, resmungou Angus. E tudo isso é muito real, suspirou Judith. Estarei aqui quando vieres. Vai ser penoso esperar que a noite chegue. Ele saltou para fora. Judith acompanhou-o com o olhar enquanto se distanciava lentamente, com passos desanimados, através do gramado, arrastando os pés. Ela sentiu-se cruel por deixá-lo partir assim, mas era preciso. E não podia acompanhá-lo por causa dos Sassenachs. Eles viriam e era preciso que ela estivesse ali e lhes falasse. Oh, meu Deus, fazei com que eu não cometa nenhuma falta, orava ela maquinalmente. Dai-me lucidez e presença de espírito. Isso era necessário, disse Angus. De súbito, como ocorre a uma criança, seu humor mudou e ela se sentiu tonta de alegria, pôs-se a saltar e cercou Angus com os braços. Angus, o senhor voltou. Eu sempre te disse que ele voltaria. Eu sempre te disse. Nós o encontramos. Oh, Angus! Angus, escandalizado, se debatia furiosamente, tentando escapar. Deus do céu, essa mulher está louca? Deixai-me, senhora, vede, vós me estrangulais. Ele se libertou finalmente, deixando a mesa entre ele e Judith. Oh, Angus, Angus, dize-me que esse rumor a respeito dos Sassenachs é falso. Eu já vos disse durante 1 hora, até que a língua me doeu. Deus seja louvado. Oh, Angus, estou tão feliz. Estás feliz, Angus? Sim. Angus, é preciso pensar no jantar de hoje à noite. Que temos em casa? Vinho do Porto, madeira, whisky, borgonha e claret. Sim, mas para comer... Uma galinha, pão... Não, Nosso Senhor levou o pão. Angus, é preciso que esse jantar seja perfeito. Ocupa-se dele. Conversa com Janet, toma cuidado e procura lembrar-se do que o Senhor mais gosta. Tira a porcelana e a prataria, todas as coisas mais belas. Mandou que ele saísse da sala. Quando ficou sozinha, chorou, riu e dançou e finalmente olhou-se no espelho. Foi uma surpresa desagradável. Que vestido horrível! E sua cabeleira
parecia um ninho de passarinho abandonado no ano passado. Suas pálpebras estavam inchadas e o nariz, aquele nariz que a aborrecia, estava vermelho pelas lágrimas. Que espetáculo ela oferecera àquele que tinha voltado! Ela se precipitou para o canto da sala, onde se encontrava o armário de carvalho, que guardava, perfumado de lavanda, o belo vestido que usara havia mais de um ano. Tirou-o e as pequenas rosas amarelas pareciam sorrir-lhe. Despiu o traje desbotado que vestia, enxugou o nariz e os olhos com seu chale e, em sinal de desprezo, depois atirou a um canto suas vestes modestas e vestiu o belo costume. As pregas de seda caíram em torno dela com um doce ruge-ruge. Os acolchoados do vestido faziam com que ele se assemelhasse a uma rosa em plena floração. As rendas se franziam delicadamente em torno de seus ombros. Quando Angus voltou, ela andava de um lado para o outro na sala. Era Mrs. MacDonald de Glenswillig, uma mulher bela e importante, cujo esposo estava vivo nas vizinhanças. "Dai-me a chave para retirar a prataria?" grunhiu Angus. Então viu-a. "Deus do céu", fez ele. "Até onde pretendeis ir? Estás louca?" "Sim, estou louca de alegria. Oh, Angus, será que não envelheci durante este ano?" "Sim." "Angus, eu te detesto. Tenho então a aparência de uma velha?" "Sim, mas Nosso Senhor não é bom observador." "Angus, tu és simplesmente detestável." Ela se interrompeu de repente, com o ouvido alerta. "Escuta, Angus." Ele escutou. Não podia haver engano. Cavalos e o tilintar de armas se faziam ouvir no bosque de lariços e se aproximavam. "Os Sassenachs!" exclamou Judith. "Sim," Angus respondeu. E ele desapareceu pela janela. Judith permaneceu imóvel, a cabeça erguida, as faces pegando fogo. Um combate ia começar. Angus retornou logo, com o rosto contorcido pelo horror. "Sim", disse ele, "são os Sassenachs, um grupo de pelo menos uma dezena. Estão vestidos como demônios do inferno." "E o senhor acaba exatamente de sair? Será que não o viram?" Não. Eles vêm pela estrada. O senhor deve estar a caminho de Benfalaik, antes que eles façam a curva do vale." A aldrava da porta foi batida. "Vamos, senhora, não vos afobeis." "Certamente que não", disse Judith. "Eles não encontrarão meu marido." "Vai abrir, Angus, pelo amor de Deus." "Se nos mostrarmos medrosos, eles acreditarão que temos qualquer coisa a esconder." "Eles vão incendiar a casa", disse Angus. "Deixemos que o façam, contanto que não encontrem o senhor." Angus se retirou e ela o ouviu abrir a porta e introduzir os visitantes. A despeito de sua secreta ansiedade, sentiu-se em um estado de exaltação. Ela adorava a luta e, na excitação do momento, esquecia o pesadelo que tivera naquela madrugada antes de despertar. Olhando em torno de si, como um general que inspeciona o campo de batalha, ela viu o prato no qual Angus havia trazido alimento para Reynard. Teve tempo exatamente de ocultá-lo debaixo do sofá, sobre o qual estava assentada, em uma atitude calma e perfeita. Angus introduziu Jenkins e Thomas. "Os Sassenachs", disse ele, e tinha na voz um imenso desprezo. Judith ergueu-se
enquanto Jenkins se inclinava desajeitadamente e ela declinava o seu nome. Sou o capitão Jenkins. Desculpai-me, senhora, vosso humilde servidor. Não tinha nenhuma intenção de introduzir-me em vossa casa, mas fui enviado com ordem de busca da pessoa de Mr. Reynald MacDonald, e tenho razões de pensar que ele se encontra nas vizinhanças. Thomas fez uma elegante reverência. É um dever muito agradável, senhora. Jenkins, porém, o repreendeu. Vê o que fazes, Thomas? Sou eu que comando esta missão, ou és tu? Ele se voltou para Judith, indicando-lhe Thomas. Thomas Arbuthnot, senhora. Um bom coração, mas com pouco miolo. Judith fez, ela também, uma soberba reverência. Estou desolada, senhores, pelo fato de ter-vos dado tão grande, porém inútil trabalho. Meu marido morreu em Culloden. Ah, eis o que é interessante, disse Jenkins. Vosso servidor me disse que o seu senhor fugiu para a França. Pequenos erros desse gênero são sempre possíveis, murmurou Thomas com voz suave. Judith e Angus trocaram um olhar rápido. Eles haviam cometido sua primeira falta. Ela, porém, o interrompeu rapidamente e declarou, erguendo o queixo: penso que devo saber a esse respeito, senhores. Jenkins atirou um olhar admirado ao seu vestido. Desculpai-me, senhora, não estou convencido com tal informação. Trazei o mais belo vestido de viúva que jamais vi. Tendes a aparência de uma rosa em flor, senhora, ironizou Thomas. Contenha-te, Thomas, exclamou Jenkins. Thomas, entretanto, pareceu não se perturbar com essa apóstrofe e prosseguiu. Sois uma dama requintada e foi para nós um penoso dever, senhora, instalar uma guarda em torno da vossa casa, a fim de que se torne impossível vos comunicardes com Mr. MacDonald. É impossível para ele entrar sem cair em nossos braços afetuosos? Depois que tivermos revistado a casa, voltaremos nossas atenções para a montanha e examinaremos até mesmo cada talo de relva. Espero que não vereis nada de inconveniente nisso? Absolutamente, fez Judith com voz firme. Não tenho nenhum desejo de me comunicar com um homem que não está aqui. Tomai alguma coisa? Sois muito amável, senhora, e acontece que nossos estômagos gritam de fome. Judith se voltou para Angus. Angus, dize a Janet que prepare a alimentação para estes senhores.